Olá, abençoadas! Boa noite, vencedoras, boa noite, leoas, boa noite, mulheres que vencem. Mais uma noite de propósito, hoje o 34º dia da nossa jornada de fé, coragem e propósito. E nós estamos aqui para aprender mais, para viver mais os propósitos do Pai, para aprender mais, conhecer mais e então poder desfrutar de algo novo. Quem não gosta de uma novidade? Quem não gosta de viver novidades? Eu gosto de surpresas, eu gosto de quando o Senhor nos surpreende. E por isso eu estou aqui mais uma vez, dentro dessa trajetória de muita ousadia, de muita força. Embora muitas vezes os dias corridos, mas nós nos encontramos aqui às 9h30 da noite. E já há 34 dias de 40. Daqui a pouquinho, nós vamos fechar os nossos 40 dias, a nossa jornada, vivendo os propósitos do Pai com toda certeza, e estaremos vivendo, então, todas juntas, unânimes, a nossa vigília estadual das mulheres que vencem. Quero avisá-las, as senhoras, por enquanto, que eu só estou no Instagram, tá? Daqui a pouquinho a gente já entra, daqui mais uns 2 minutinhos ou até menos, nós já entramos com Facebook e YouTube. Também para que as irmãs também que têm nos acompanhado através dessas redes sociais, elas possam estar nos alcançando também, estando aqui com a gente, amém? E eu quero dar boa noite para todas vocês, eu quero dar boa noite à minha irmã Adnaline, de Florianópolis, Fátima Cunha, também de Floripa, minha irmã também que está aqui comigo, Nath Santos, de Sombrio. Como é que está a expectativa, irmã Nath Santos, das irmãs de Sombrio? Estão todas animadas? Estão todas ferozes para estar aqui em Florianópolis no dia 25 de julho? Conta para mim. Irmã Rosemary Boss também junto com a gente de Blumenau. E a mulherada de Blumenau, irmã Rose? Conta para nós também, hein? Como é que está a expectativa? Como é que está a alegria das mulheres que vencem aí de Blumenau? Deixa eu dar uma seguradinha aqui, que a Queidinha vai encaixar o celular. Isso. Nós chegamos hoje de uma missão, gente. Eu vou contar para vocês. A gente foi atrás de alguns artigos de decoração, mas natural. Depois eu conto a experiência para vocês, tá bom? Isso. Fechou, filha? Você só não colocou a introdução, mas não vai ter também. Porque tudo certo? Então tá bom. Então vamos lá. Só bota um pouquinho mais para baixo aqui. Esse aqui, bota um pouquinho. Não. É o celular mesmo que tá pesando. Isso. Tá pesando aqui. Tá. Entendi. Aqui, pronto. Isso. Quer que eu mexa aqui também? Não, aí pode deixar assim, que daí ele que controla. Tá bom. Mexi um pouquinho aqui, tá, gente? Mas fiquem tranquilas, daqui a pouco vai pronto. E aqui eu começo já, vamos já entrar de uma vez aqui pelo YouTube, já alterasse lá, né? A data direitinho. A Queidinha tá aqui me ajudando, o pastor também está em live com os homens que vencem e a gente vai de fé em fé. O áudio pelo Insta, gente, dá um ok para mim, por gentileza, tudo ok? Tudo certo? Deixa eu começar aqui com as meninas do YouTube e do Facebook. Boa noite, vencedoras! Boa noite, mulheres que vencem, do YouTube, Facebook. Mais um dia de propósito e nós estamos aqui na fé. Louvado seja o nosso Deus por este dia. Amém? Ah, sim. Vamos lá, só mais um pouquinho, ok. Queidinha, dá uma chegadinha aqui, por gentileza. É porque saiu deu um erro. Vamos novamente. Sabe que deve ser isso aqui? Celular. Isso. Eu vou falando aqui com as irmãs pelo Instagram. E aí você dá uma arrumadinha, tá bom? Tá bom. Isso. Então vamos lá, gente. Aqui pelo Insta, então, nós não podemos deixar o nosso tempo passar, porque nós temos propósito dentro do horário das 21 até as 10. 10 e pouquinho, às vezes a gente avança um pouquinho. Mas vamos lá aqui na fé e de fé em fé sempre. Amém? Então vamos lá. Nós estamos com o objetivo traçado, firmado. Estamos trabalhando todo o estado de Santa Catarina, trazendo as mulheres que vencem para viver conosco o propósito de Deus. E nós desejamos ardentemente dentro de nós viver os propósitos de Deus. Porque uma vida cristã sem propósito é uma vida vazia, sem esperança e expectativa. Agora, quando nós vivemos intensamente os propósitos, agora tem uma dica, um segredo, na verdade, muito importante.
que é você desejar viver intensamente. E para você viver intensamente, você precisa se dedicar, se esforçar, fazer por onde, porque a gente sabe que nada vem de mão beijada. O que já lhe deram, me diga, gente, de mão beijada, o que já lhe deram de mão beijada? Nada, não é mesmo? Se a gente não ir atrás, não ir, se a gente não trabalhar, se a gente não suar, a gente não recebe nada, não ganha nada, não é assim? Só do Senhor mesmo, que pela nossa busca através da fé, a gente alcança milagre. Amém? Agora, se a gente não trabalhar, então a gente não vai receber. Se a gente não plantar, a gente não vai colher. E é assim que acontece. Então, nós estamos trabalhando incansavelmente, intensamente, buscando o Senhor para que possamos nós todas juntas vivermos a manifestação da glória do nosso Deus. Nós estamos vivendo essa fé dos 40 dias. Hoje é o 34º dia do nosso propósito, 34 de 40, e nós vamos de fé em fé, batalhando, porque nós cremos que veremos a glória do nosso Senhor estendida sobre nós. Amém? Denise e Luciane, também já conosco aqui de Palhoça, Doro Bastos está com a gente também, de Torres, Rio Grande do Sul. Louvado seja o Senhor, irmã Rose Boss, Pati Juninho Schuster, irmã Pati, se eu não me engano, irmã Pati, isso, de Timbó, louvado seja Deus. Irmã Pati, vai conseguir estar conosco? Fala para nós, eu queria que a senhora pegue a região de Blumenau, Indaial, não é mesmo? Vai conseguir estar com a gente? Alessandra Júnior também já conosco, Fran Titon, lá de Balneário Camboriú. Fran, é o seguinte, nós estamos tentando aqui entrar pelo Facebook e pelo YouTube. Só que tá dando um erro aqui pelo programa, aqui, pelo aplicativo que eu uso. Mas a Keidinha tá tentando e vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Às vezes é uma resistência aqui, gente, mas a gente vai permanecer perseverando. E vai dar certo em nome de Jesus. Qualquer coisa, venham para o Instagram, porque a gente está aqui na fé. Amém? Vai dar certo em nome de Jesus. Às vezes, filha, precisa reiniciar. Tá? Vamos tentar mais uma vez. Então. Se não der certo, não, filha. Não, é porque ele tá travando bastante. Acho que é por causa dessa... É? Uhum. Vamos ver, então. Amém. Então tá. Então a Keidinha tá vendo aqui, tá? Facebook, irmã Fran. Facebook e o YouTube, né? Facebook e YouTube a gente está arrumando, consertando aqui, tá, gente? Tá dando um erro no aplicativo, mas a gente segue na fé aqui pelo Instagram. Glória a Deus. Então vamos lá, refletindo naquilo que víamos ontem. Ontem nós vimos a respeito, paramos, na verdade, né, de ver um exemplo maravilhoso e um exemplo glorioso de humildade e serviço, que foi o nosso Senhor Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Ele, sendo o Senhor, fez este ato de humildade e de amor. Amém? Amor servindo aqueles que caminhavam junto com ele. E é o que nós precisamos fazer nos nossos dias também. Nós precisamos ter essa graça dentro da gente de servir. Amém? Vamos servir. Não se prive em servir, porque servir faz bem para você. Eu não sei se você que está me escutando agora, aqui me acompanhando através do Instagram, eu não sei se você é uma obreira da igreja, uma esposa de pastor, uma pastora da igreja, mas servir sempre vai ser o melhor caminho para nós. Amém? E não abrir mão do serviço. Amém? Às vezes a gente aguarda ser servida, mas a palavra do Senhor não nos ensina, nunca nos ensinou a sermos servidas, mas sim servidoras. Amém? É claro que o Senhor é maravilhoso e recompensador, e aí a palavra do Senhor nos ensina também o princípio da honra. Mas o que a gente faz? A gente serve, e a partir desse serviço, o Senhor nos alcança com honra. Então é maravilhoso, gente, esse trabalhar, esse fluir de Deus, amém? Esse fluir do Senhor aqui através do nosso entendimento, isso é maravilhoso, tá? Então vamos lá. Então a gente precisa ter prazer em servir. Amém? Vamos lá então, gente. Vamos ler um pouquinho aqui? Vamos dar uma pincelada hoje no nosso livro, a qual a gente está tendo como um apoio dentro dessa jornada, que é O Despertar da Leoa, de Lisa Bevere.
E aqui no capítulo 7, seguindo a continuação do texto lido ontem, vai dizer assim, ó, Jesus lavou os pés dos seus discípulos e nos encarregou a fazer o mesmo uns com os outros. Então, nós estamos encarregadas de fazer o mesmo que Jesus fez. Não creio que Jesus quis dizer literalmente para o meu marido fazer uma sessão de pedicuro em mim todas as noites. Embora isso fosse ótimo, querido. Mas talvez o lavar dos pés simbolize como podemos refrescar e restaurar uns aos outros, principalmente quando os caminhos que trilhamos nos sujam. Amém? Então, o que é esse lavar dos pés, pastora, mesmo? É nós estarmos refrescando e restaurando uns aos outros, principalmente quando os caminhos que trilhamos nos sujam. E tem caminhos, sim, com dificultosos de serem, né, de nós caminharmos. Tem caminhos que realmente são caminhos sujos, imundos, como nós vimos ontem, e que muitas vezes surgem diante de nós exatamente para nos sujar. Mas o que nós precisamos fazer? Com humildade, ajudarmos uns aos outros a se purificar. Amém? E vamos fazer isso, gente. Isso é de Deus. Continua, diz assim, participei de algumas sessões esquisitas de lava-pés, especialmente durante o tempo em que as meias calças eram praticamente uma exigência para o ministério. Mas no tempo de Jesus, lavar os pés fazia parte natural da recepção às pessoas quando elas entravam em sua casa, assim como um beijo e um abraço são comuns. Agora, não estou sugerindo que reincorporem o lava-pés. Vivemos na era dos sapatos fechados e das ruas pavimentadas, e eles percorriam estradas empoeiradas, usando sandálias. Estou sugerindo que ao entrarmos na casa de um amigo ou em uma casa de adoração, deveríamos tirar um instante para remover a poeira do dia e entrarmos nos relacionamentos que vamos encontrar ali. Como leoas, precisamos uns dos outros para limpar a sujeira, os carrapatos e os parasitas de nossas vidas. Agora você pensa um pouquinho comigo, que tem parasitas, que tem poeiras, que tem sujeiras, carrapatos, como ela diz aqui, que não vai ser você que vai tirar de você. Vai ser uma outra pessoa que vai tirar de você, que vai lhe ajudar, na verdade, a se limpar. E nós precisamos, talvez seja um conselho, talvez seja até uma exortação de alguém que vai limpar você, que vai limpar o seu coração. Você não pode ter medo de exortações. Nós precisamos sim tomar como se fosse uma limpeza, um óleo fresco sendo derramado na nossa cabeça, embora é difícil e muito ruim receber exortações. Mas para nós que conhecemos a palavra, entendemos que exortações são de Deus e nós precisamos aderi-las para que possamos ser limpas, santificadas. Amém? Diz assim, ó, como a leoa, precisamos uns dos outros para limpar a sujeira, os carrapatos e os parasitas de nossas vidas. Provérbios, capítulo 30, do versículo 12 ao 15. Só no Face? Ai, que dó. Ele tava dando erro de Que peninha. assim. Tá bom, então vamos lá. Só no Face, depois eu pego Pelas mulheres que vencem? Baixa a live do Face e ponho no teu YouTube. As mulheres do YouTube também poderiam ver depois. Tá bom. Gente, só o Facebook, tá vendo? E a gente vai pegar firme mais essa última semana, tá? Vamos pegar firme em nome de Jesus. Amém? Porque a gente vai conseguir. Satanás não vai fechar, não vai travar os nossos caminhos, não. Ao contrário, os nossos caminhos estão sendo aplainados. Fala pra irmã Luana que já tá tendo live. Eu vou ver se o pai acabou de pegar o celular. Tá bom. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar em nome de Jesus. Olha só, gente, aqui, ó. Vem comigo. Provérbios 30, do versículo 12 ao 15. Na tradução, a mensagem. Então, é um pouquinho diferente da nossa tradução, mas que
é a mesma coisa, né? A gente só vai compreender um pouquinho melhor porque está nas nossas palavras. Diz assim: não pense que você estará purificado depois de uma semana sem ser lavado. Eu vou repetir mais uma vez, tá, gente? Ó, não pense que você estará purificado depois de uma semana sem ser lavado. Não seja arrogante. Nunca pense que é melhor que todos os outros. Não seja ganancioso, impiedoso, nem cruel como os lobos. Eles perseguem os pobres e se alimentam deles, destruindo o necessitado apenas por diversão. O parasita tem filhas gêmeas, chamadas me dá e quero mais. Então vamos tomar um cuidado com isso, gente, porque a Lisa vai começar falando assim conosco. Uma boa noite a todas as minhas irmãs queridas do... Peraí, gente. Boa noite a todas as minhas irmãs queridas do Facebook. Hoje pelo Facebook e Instagram, tá? Minhas bênçãos, olha só. Se o áudio estiver falhando, eu peço a gentileza das senhoras de ir lá pro Instagram, tá bom? Mas eu creio que agora vai dar certo. Irmã Luana já colocou, ficou bom. Obrigada, Irmã Luana, pelo feedback, tá bom? Nós estamos aqui desde as 9h30, tá? Deu problema no YouTube, deu problema no Facebook, no aplicativo, que na verdade transmite do meu celular para as duas redes, mas no colocar não conseguimos. Então, eu estou transmitindo pelo Facebook e o Instagram está desde as 21h32, tá bom? Então, nós estamos aqui na fé e é de fé em fé que a gente prossegue e continua. Em nome de Jesus, sejam todas muito bem-vindas em nome de Cristo. Então, nós estamos agora falando dos parasitas, dos carrapatos, né, daquelas pessoas que se aproximam da gente, ou às vezes de um descuido nosso, amém? Pensa que se lavar uma vez, vai permanecer purificado, daí se esquece de se lavar outra vez. Não, nós precisamos compreender e entender que essa lavagem ela precisa ser cotidiana, umas com as outras sempre, por isso o relacionamento, amém? Isso é muito forte. Diz assim, gente, ó, Lisa vai explicar um pouquinho para nós o que é esse me dá e quero mais, amém? Diz assim, me dá e quero mais são parasitas que diminuem os nossos nutrientes e roubam a nossa vida. A ganância e a autoindulgência são como vampiros. Quando fazemos parte de uma comunidade na qual as pessoas cuidam umas das outras, ajudamos uns aos outros a manter as nossas vidas limpas. Há pouco tempo, presenciei determinar se... desculpa, gente. Há pouco tempo precisei determinar se eu tinha o direito de falar a vida de um jovem. Ele é um líder com uma grande promessa e tenho grande respeito por ele. Por me sentir, de certa forma, protetora do chamado de Deus sobre a vida dele, quis lhe fazer uma espécie de correção. Mas para isso eu precisava primeiro determinar o que era o nosso relacionamento, para saber se ele podia me ouvir. Então perguntei a ele, como você me vê na igreja? E ele respondeu sem hesitar. Eu a vejo como uma líder. Continua, gente, forte, né? A resposta dele me disse que eu podia falar e que ele ouviria corretamente o que eu tinha a dizer. Se ele respondesse de modo diferente, eu teria guardado meu conselho. Esse tipo de lava-pés funciona em uma estrada de mão dupla. Não apenas devemos falar as vidas de outros, precisamos também convidar outros para nos darem a sua opinião. Tenho uma amiga muito querida que é como uma irmã mais velha para mim. Ela é uma pastora extraordinária e uma pessoa experiente em desenvolver as filhas de Deus. Temos sido amigas próximas por tempo suficiente para que ela conheça tanto os meus pontos fortes quanto as minhas fraquezas. Recentemente senti que eu precisava convidá-la intencionalmente para fazer parte do processo de cuidado em minha vida. Enquanto tomávamos um café,
eu disse a ela: preciso que você fale comigo sobre a minha vida. Se você me ouvir ou ouvir dizer ou fazer alguma coisa tola ou fora de ordem, por favor, me diga. De novo, gente, se você me vir, tá? Se você me vir ou ouvir dizer ou fazer alguma coisa tola ou fora de ordem, por favor, me diga. De modo algum sinto que alcancei o auge espiritualmente ou que estou acima de qualquer correção. Ao contrário, preciso de alguém que seja qualificado para me dar direção e sabedoria. Ela concordou graciosamente em cuidar de quaisquer área pouco apresentáveis em minha vida. Para que isso realmente aconteça, tenho de estar em um relacionamento com ela. Mantenho contato com ela intencionalmente e me coloco debaixo da sua instrução, lendo seus livros e ouvindo as suas mensagens. Ela não precisa repetir para mim o que já deixou claro. Ela não tem o desejo de me controlar, apenas de garantir que eu não tenha qualquer sujeira no rosto. Quando todas nós fazemos parte de uma dinâmica. Pronto. Ai, Deus não caiu. Amém. Estamos de volta, gente. Fiquem tranquilas aí que o Senhor está cuidando da gente, tá? Vamos lá. Gente, não esqueçam, tá? Entrou? Compartilha, curte, deixa o seu like e depois compartilha, por gentileza, tá? Até porque deu problema no YouTube, então as irmãs precisam migrar para o Facebook ou para o Instagram, tá bom? Então eu conto com vocês me ajudando nessa jornada. Diz assim, então, quando todas nós fazemos parte de uma dinâmica social de limpeza e cuidado, entendemos que se estivermos enlameadas, isso refletirá nas outras irmãs também. Ou seja, gente, se nós fazemos parte da mesma igreja, da mesma comunidade, e se temos alguma coisa roubando os nossos nutrientes, nos deixando sujas, com certeza, isso vai acarretar a saúde de toda a comunidade. Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos nos limpar, nos ajudar, nos autoajudar, amém? Ajudar umas às outras. Continua comigo. Seja você entrar em uma casa de adoração, se você entrar em uma casa de adoração e não houver saudação, ou ninguém estabelecer um relacionamento com você, preste atenção, para você, encorajo-a a encontrar uma igreja onde haja interação e conexão. Amizades e igrejas sem conexão e interação não irão prepará-la para os propósitos de Deus. Eu estava me sentindo isolada e incompreendida. Esses não são acessórios atraentes. E eu sabia que precisava ajuda criteriosa de outra pessoa para penteá-los e removê-los da minha vida. Esse processo de cuidado, limpar, lamber, escovar, pode ser um ponto importante de conexão para nós. Parece que as nossas grandes amigas felinas sabem de forma inata o que nós, humanos, muitas vezes aprendemos a um alto preço. Pode ser perigoso cuidar de si mesmo. Olha só que lindo, gente. Santidade não exige higiene. Você deve lembrar que Pedro protestou contra o lava-pés e depois ofereceu para ser todo o seu corpo limpo, até que Jesus o fez saber que ele não precisava ser tão meticuloso. Jesus disse a ele: minha preocupação, entendam, é com a santidade e não com a higiene. A preocupação de Jesus deveria ser a nossa. Santidade, não higiene. No fim do dia, é por isso que somos responsáveis. Amém? De novo, a preocupação de Jesus deveria ser a nossa. Santidade, não higiene. No fim do dia, é por isso que somos responsáveis. Quando o ego é o nosso foco, a ganância e a indulgência correm soltas. Alguns cristãos são consumidos pela necessidade de manter uma aparência de santidade, enquanto acusam outros de serem impuros. Jesus estava falando exatamente sobre esse problema quando disse: ai de vocês, mestres
da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. E aí nós precisamos compreender mais um detalhe muito importante aqui, minha irmã querida, que embora nós tentamos viver de aparência, uma aparência de compaixão, de empatia, uma aparência de cuidado, uma aparência de humildade, mas o nosso Senhor, Ele nos conhece por dentro e por fora. Amém? E nós não estamos tratando com qualquer pessoa. Nós não estamos realizando a obra de qualquer pessoa aqui neste mundo. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós estamos na presença do leão da tribo de Judá, aquele que nos conhece por dentro e por fora, melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então, não tem como esconder, não tem como nós nos escondermos, nós não compreendermos esse cuidado a qual o Senhor Jesus tem nos mostrado. Às vezes é muita lindeza por fora, né? É muita aparência, mas o interior está contaminado. Abre a boca só para falar dos outros. Abre a boca só para comentar a vida dos outros, né? Pensa e leva adiante só conduzir verdades e não vão apresentar nenhum tipo de lealdade, de segurança. Vocês lembram o porquê do cumprimento? O porquê que as leoas se lambem? Por quê? Porque elas mostram com tudo isso segurança para aqueles que fazem parte da comunidade delas. Então, minhas bênçãos do Senhor, vamos lá, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer por onde? Vamos fazer por onde essa obra de humildade, de cuidado, amém? Ela acontecer no meio de nós, interação, conexão, amém? Atender as pessoas, recebê-las, estarmos prontas, preparadas sempre, para sempre não apenas dizer um olá, porque às vezes um olá é muito pouco, é muito superficial. Nós precisamos despertar para poder conduzir, abraçar, dirigir a nossa igreja, as mulheres que estão à nossa volta e principalmente os da nossa casa, que precisam tão quanto de nós do que a nossa igreja e das pessoas que nos cercam. Amém? Mais um pouquinho aqui e aí eu acabo, tá, gente? Vou levar só conduzir mais um pouquinho, porque o pessoal do Facebook acabou, né, atrasando um pouquinho para entrar e eu peço perdão para vocês, mas estamos e permanecemos aqui firmes na fé. Olha só, gente, não devemos deixar passar o quadro maior aqui. A santidade não é uma questão de higiene, mas sim do coração. Amém? O curso da nossa vida diária pode sujar as nossas mãos e pés, mas ele não pode tornar sujo o que só Deus pode purificar. Só Ele é o Senhor que nos torna santos. Amém? Aí, queridinha, nós queremos ser santificadas, purificadas, e às vezes acabamos procurando outro recurso, outro caminho, outro que possa talvez fazer isso em nós, mas não existe, porque só quem pode santificar a gente é Jesus. É Jesus. Só quem pode santificar a gente é Deus, é o Senhor. Amém? É só o Senhor. Então, a gente compreende isso, vencedoras, que nós precisamos estar conectadas ao Senhor na sua palavra para podermos cuidar dos nossos. Se nós não estivermos em Deus, nós não teremos um coração puro para sermos verdadeiros com os outros. Se nós não estivermos no Senhor, porque só Ele santifica e purifica, então eu não vou ter um coração com uma empatia verdadeira e leal para mim poder estar assistenciando a vida de outros. Consegue entender isso? Sim. E é muito forte porque... Fala mais altinho. E é muito forte porque o Senhor Jesus, ele nos ensina a cuidar uns dos outros, assim como nós gostaríamos de ser cuidados. Então, como você, vencedora, gostaria de ser tratada, cuidada? Da mesma forma, a vencedora do seu lado também gostaria de ser tratada e cuidada dessa forma. Então, se a gente até estava conversando sobre isso, né, pastora? Sobre plantar para poder colher. Se eu quero ser tratada de uma forma, então eu planto na vida de uma pessoa, seja do meu
cônjuge, seja do meu filho, seja da minha filha, seja da minha irmã em Cristo, igreja, seja da minha irmã que fez a obra junto comigo, do meu irmão que fez a obra junto comigo, dos meus pastores, da minha liderança. Eu devo plantar para poder colher. Se eu não planto, pastor, um bom tratamento, eu não vou colher um bom tratamento. Talvez até a outra pessoa ela pode estar plantando um bom tratamento na minha vida, só que eu não estou retribuindo. Então, daqui a pouco eu vou começar a colher os frutos daquilo que eu estou plantando, né? E é isso que a Liz ela nos ensina aqui também, né? Nesse santidade não higiene. Muitas vezes a gente acha que a gente está muito, muito limpo, mas sem santidade nenhuma. Olha não é só, verdade? Gente. Às vezes a gente acha que a gente está muito limpo, mas sem santidade nenhuma. Sem sinceridade, igual a irmã Luana Oscar botou ali, ó, sinceridade traz segurança. Com certeza. Então, sem sinceridade nas nossas ações, para com os outros e para com Deus também. Até uma coisa que a gente estava falando no quarto rosa hoje. Acabei de lembrar. A nossa líder, a Isa, ela falou para nós o seguinte, sobre a oração do publicano, que está lá em Lucas 18, se eu não me engano, e fala sobre um fariseu que entra junto com um publicano, né, para orar a Deus, e o fariseu se põe de pé, próximo ao altar, se eu não me engano, e aí ele começa a falar, Deus, que bom que eu não sou igual às outras pessoas que são desonestas, que fazem pecados imorais, que não sei o que, não sei o que. E ele continua colocando ali aquelas coisas para Deus. Mas o publicano, o que ele faz? Ele fica longe do altar porque ele não se acha digno de estar na presença de Deus. E é onde ele pega e ele fala assim, Deus, eu sou o pior pecador, eu sou um pecador, me perdoa pelos meus pecados. Então Deus ele não vê a higiene. Até estava falando sobre isso no quarto rosa também. Deus ele vê o nosso coração disposto a servir ele, não a higiene do nosso coração. Porque até a gente estava até eu comentei sobre um caso, mulheres que vencem da minha amiga, que ela falou bem assim para mim um dia. Ela falou assim, Keide, eu não me acho digna de ir numa igreja, porque eu não consigo largar os meus pecados. Olha só. Eu não consigo largar os meus pecados, por isso não me acho digna de estar na igreja, por isso não me acho sujeiras, né? digna de Jesus, exatamente. E aí eu peguei e falei pra ela, mas como é que tu vai conseguir largar os teus pecados? Como é que vai conseguir se limpar? Sem Jesus. Não vai conseguir. E ela continuou teimando naquela ideia. Então o Senhor Jesus, ele não vê em nós higiene. Ele quer ver um coração desejoso por santidade, pela presença dele. Assim a gente vai ser leoas que vão ser ouvidas nessa geração e vamos fazer a diferença nessa geração, ser portas abertas de contínuo. Até porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, né? E outra coisa, 1 João, lá no livro de 1 João, se eu não me engano, no versículo 3, no capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que não tem pecado, aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Então, gente, às vezes a gente está muito preocupado com a nossa aparência, né? E nós não estamos buscando o Senhor, que é aquele que nos purifica, para nós podermos, então, gerar relacionamento, abençoar a vida de pessoas, né? Porque às vezes a gente diz, eu não vou evangelizar porque nem eu. Como? Né? Eu não estou evangelizada ainda, eu não estou convertida ainda. Né? E às vezes a gente fica colocando tanto pretexto e o Senhor está dizendo, ei, eu posso fazer isso com vocês, eu posso purificar vocês, né? Porque eu desejo com que vocês continuem sendo instrumento nas minhas mãos, prontas para cuidar uma das outras, prontas para limpar, prontas para tirar tudo aquilo que tem roubado a força de vocês, né? Eu vou limpar, eu vou tirar da Keidinha tudo aquilo que tem roubado a força dela. E ela tem toda essa condição em Jesus de fazer isso também na minha vida. Amém, gente? Mas isso requer o quê? Cumprimento. Isso exige do que da gente? Que nós estamos fazendo analogia com a leoa, né? O livro inteiro. Então, o que exige de nós? O cumprimento, o se importar, o lamber. O lamber é o quê, gente? Cuidado. É o cuidado, é conhecer, né? Pelo lambido das leoas, umas nas outras, tanto elas com leoa com filhotes, elas vão entender quem é que faz parte da comunidade delas, elas vão reconhecer pela lambida, porque o cheiro fica ali. Então elas vão lá cheirar mais uma vez, vão lamber mais uma vez para deixar mais um pouquinho do cheiro, dizendo aqui, ó, você faz parte de nós, você faz parte da nossa comunidade. Aí é o que a irmã Luana colocou.
A sinceridade gera segurança. E aí nós, ou seja, né? Permitimos com que mulheres estejam ao nosso lado mais seguras. E quem é que não vai querer estar do nosso lado? Se no nosso lado elas estão seguras. Nós precisamos disso, nós desejamos isso. Ei, peraí, eu quero andar no lado de quem me transfere, me transmite segurança. Amém? É a mesma coisa nós, do nosso cônjuge. Ninguém quer ficar do lado de alguém que não transmita segurança. De um leão que não protege. Isso, de um leão que não protege. Exatamente. Até as leoas, gente. É verdade. E elas estão ali observando a medida da força do leão, porque elas não querem ficar com o leão fraco, não. Elas querem ficar e fazer parte do bando de um leão que é forte, de um leão que é protetor. Por quê? Eles transmitem para elas segurança. Amém? Elas vão fazer a parte delas. Vão fazer a parte delas de prover, de cuidar dos filhotes, de procriar, mas elas querem estar do lado de alguém que transmita a elas segurança. Ele vai cuidar de mim. Amém? Se aproximar um inimigo, se aproximar uma presa, uma ameaça, eles vão cuidar de mim. Ele vai cuidar de mim. Então, segurança também. Aqui, ó. Olha aí, gente. Aí, vocês dentro das suas casas, mas também falando de umas com as outras. Você talvez não convidou aquela mulher que vence para fazer parte da vigília. Tá esperando o quê? Tá esperando mais quem falar com você? O Senhor já falou, a pastora já falou, a dona Ana já falou, a esposa do pastor já falou, a Queidinha já falou, o Senhor já falou, tem falado com você todos os dias. E ainda o que está lhe prendendo em casa? O que está lhe deixando, talvez, como é que eu posso dizer, impossibilitada de fazer parte da nossa vigília MQV? Pastora, eu já olhei na previsão do tempo, que vai ser um pouco mais frio, vai ser um pouco chuvoso o tempo, e daí? A chuva é de Deus, o frio é de Deus, o sol é de Deus, o calor é de Deus. E daí, Queidinha, o que a gente faz? A gente vai. Isso, a gente mesmo fica se tiver firme. chuva, frio, calor, sol não, né? Porque vai estar de noite. Mas em todo tempo nós vamos para buscar a Deus, para buscar o nosso Criador, aquele que nos fez e nos chamou como leoas. Isso, e aí você tem que sair de casa com esse propósito no seu coração. Eu vou para esse lugar, eu vou para a casa do meu Deus, eu vou estar lá junto das minhas irmãs, e nós juntas vamos nos limpar, vamos nos autocuidar, nós juntas vamos nos motivar, nós juntas vamos realizar a obra de Deus, vamos receber a direção para cuidar do nosso bando, para cuidar da nossa comunidade, para cuidar das nossas igrejas, da nossa família, dos nossos pastores, amém? Nós vamos cuidar, nós vamos servir, nós vamos lavar pés, amém, Jesus? Nós vamos mostrar para as pessoas que estão à nossa volta que elas podem ficar do nosso lado, porque no nosso lado elas têm segurança, amém? Elas têm apoio. A gente está gerando uma conexão, uma interação, uma conexão. Gente, isso é necessário. Isso é necessário. O mundo está clamando por isso. As pessoas estão clamando por isso. Amém? Olha essa irmã Regina colocando sensibilidade espiritual. Precisamos buscar para ajudar umas às outras. É verdade. Nós precisamos dessa sensibilidade. Amém? E aí, logo a irmã Dorobá está dizendo, Deus seja conosco. E será. E é conosco. Amém. Irmã Meire dizendo, amém, louvado seja Deus. Isa Maciel, eu estarei na vigília buscando muito o nosso Deus, nós todas. Você clamando de um lado, a irmã do seu lado, e nós todas juntas, e nós todas ali no mesmo propósito, e nós buscando e adorando o Senhor, e se envolvendo com a glória de Deus, na presença do leão da tribo de Judá, amém? E isso, irmã Castorina Borges, nós temos que ter atitude, sair da nossa zona de conforto. Por quê, pastora? Porque o Senhor já alargou as cercas, já abriu um pouquinho mais, já escancarou um tanto mais os nossos limites. Agora Ele deseja com que nós viemos dar passos mais altos, passos mais firmes, amém? Vai, filha, vai, conheça outras coisas, minhas novidades, eu quero apresentar para vocês. Saiam da rotina, saiam da onde limita a visão de vocês, porque o nosso Deus é grande. Amém. Nosso Deus, Ele é tremendo, e Ele tem muito mais do que aquilo que a gente pede ou que a gente pensa. Leoas, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Deus tem um plano muito maior para nós do que aquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pode imaginar.
Então a nossa visão é muito limitada. Até no Retiro das Obreiras, teve uma canção que nós fizemos, né? As mulheres que foram no Retiro das Obreiras vão lembrar. Sim, Curadas para Curar. Do Curadas para Curar, que era As Flores Crescem no Vale. E no final da canção, a Samantha, que é a cantora, ela falou o quê? Que Deus, eu agradeço a Deus por pela chuva, pelos machucados, mas eu agradeço a Deus por tudo, e porque Ele me trouxe até o alto, eu posso contemplar tudo que Ele fez na minha vida. E para ela chegar até o alto, o que ela precisou fazer? Igual a irmã Castorina falou, tomou atitude, confiou em Deus e se entregou. Amém. E se entregou a Ele. Vencedoras, leoas, essa vigília para nós nos entregarmos a Deus de coração, de alma, para que Ele venha fazer o impossível e o milagre dele na nossa vida. Muitas vezes aquilo não está acontecendo porque você ainda não se entregou e não se despertou como leoa. Não tem como Deus agir se você não se despertar, se você não tomar uma atitude. Ter a sensibilidade espiritual, igual a irmã Regi falou ali para nós, né? Às vezes o que falta para nós é essa sensibilidade espiritual e essa tomada de atitude, essa decisão. Eu vou me levantar como uma leoa, pastora, e vou conseguir o meu milagre, vou conseguir a minha bênção, eu vou olhar lá de cima e vou contemplar todas as flores, porque Deus plantou elas ali, Deus regou elas ali, e Deus deu o crescimento a elas na minha vida. Quando a gente pensa que é o fim, que tudo acabou, que não existe mais esperança, Deus tem guardado algo novo. Nós só precisamos continuar firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, para continuar vendo, sim, as maravilhas, os projetos, os planos e os propósitos do Senhor se cumprindo. Enquanto o Senhor não voltar, vencedoras, Deus tem propósito para cumprir sobre a igreja. Deus tem propósito para cumprir sobre nós. Nós precisamos continuar sendo só humildes, servas, amém? Tendo um coração sempre cheio, relacionado com o Senhor intensamente, para que a gente possa, então, fazer por onde o Senhor lá do alto achar graça em nós e dizendo, eu posso contar com a minha igreja nessa geração, eu estou arrastando, arrebanhando almas esse tempo através daquelas leoas, fazem parte do meu bando, e assim o Senhor vai se agradando da gente. Amém? É tempo de a gente fazer algo novo, de a gente se sacudir de vez, porque se nós não nos sacudirmos de vez, então minhas bênçãos, sinceramente, eu não sei aonde a igreja vai parar. Mas a gente não está se conformando, a gente está se levantando, a gente está reagindo, a gente está se despertando. Existe um exército em Santa Catarina se despertando para fazer diferença, para começar a ganhar as almas, aquelas que ainda nós não ganhamos, para começar a atrair aquelas que estão ainda inclinadas. O Senhor está fazendo algo lindo e grandioso no nosso meio, e eu posso sentir isso. Amém. Igual a pastora falou ali, eu posso sentir isso, pastora. Eu lembrei dos Shins hoje, da palavra dos Shins, que o líder Lucas trouxe para nós. Eu não lembro a referência bíblica, mas era assim, acima de tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, do nosso coração, se nós temos o despertar da leoa dentro de nós, vai proceder isso em nós. Nós vamos ter atitudes de leoa. Agora, se não proceder do meu coração, se não for do meu coração isso, eu não vou proceder assim. Então, no nosso coração, nós temos que firmar bem. Eu quero despertar como uma leoa. Eu quero ser porta aberta de contínuo. Eu vou ir nessa vigília. E ficar determinado dentro do nosso coração isso. Porque se a gente determina dentro do nosso coração, não tem nenhuma barreira que nos impeça de ir. Porque o Senhor Jesus vai ser maior do que tudo na nossa vida. Isso é verdade. Olha quem chegou, gente. A leoazinha. A nossa leãozinha. Dá um oi para as irmãs. Não, tem que ser mais forte, mais alto, assim, de leoa. Tá. Oi, leoas. Fala, oi, leoas. Oi, leoas. Isso, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Para terminarmos, então... Eu quero despertar. Eu também quero, irmã. Eu também quero, por isso eu estou aqui. Vocês estão aqui também. Isso. Ei, psiu, Cailinha. A irmã Regi colocou. Vídeo, ó. Manda um beijo para elas. Mais forte. Isso. Diz assim, gente, ó.
A confusão acontece quando o nosso foco está em evitar o mal em vez de em fazer o bem. Então, às vezes, nós desejamos evitar o mal, mas aí a gente deixa de fazer o bem evitando o mal, gente. Olha só. É então que as nossas vidas vazias correm o risco de ser invadidas por intrusos e predadores indesejados. Jesus ia por toda parte fazendo bem e não evitando o mal. Estão entendendo isso? Ele ia por toda parte fazendo o quê? O bem, mas não evitando o mal. Por quê, pastora? Porque Jesus fazendo o bem incomodava muita gente. Incomodava muita gente, mas e agora? Deixa os incomodados para lá, vamos fazer o bem. Amém? Continua, o oposto do pecado é a virtude. O mal é vencido com o quê? Com o bem. O mal não é desalojado por regras ou por nos escondermos dele. Sim, precisamos ter limites e usar a sabedoria. Sim, não devemos participar do mal. Mas será que estamos esfregando o que não precisa ser removido? Não devemos tentar lavar a nós e aos outros para livrar-nos e a eles das coisas erradas. Vou ler de novo, hein? Não devemos tentar lavar a nós e aos outros para livrar-nos e a eles das coisas erradas. Aqui está o conselho de Jesus para purificar o corpo da ganância e da autocomplacência. Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Lucas capítulo 11, versículo 41. A preocupação de Deus é que sejamos limpos por dentro. Ele tem me encorajado a exortar o seu corpo, a igreja, no sentido de que é hora de sujar um pouco as nossas unhas e as nossas roupas, estendendo as mãos para fora dos nossos prédios, excessivamente limpos e ajudando outros. Essa foi uma lição que Simão, o fariseu, precisava aprender. Jesus foi convidado para jantar na casa de Simão, o fariseu. Esse era uma reunião dos limpos, até que a prostituta da cidade invade o local. Ela ouviu dizer que Jesus estaria ali e ela apareceu. Se isso não fosse suficientemente ruim, ela levou um vaso cheio com um perfume de alto preço. Ajoelhou-se diante de Jesus e em lágrimas derramou o perfume sobre os pés dele. Pobre Simão, tudo o que ele queria era uma festa legal com um jantar para Jesus e seus amigos. E acontece isso. E acontece isso. Quando Simão viu aquela cena, ele disse a si mesmo: se este homem fosse o profeta que pensei, saberia que tipo de mulher ela é. Lucas capítulo 7, versículo 39. Jesus então fez uma pergunta a Simão. Ele queria saber quem seria mais grato pelo cancelamento de uma dívida, a pessoa que devia pouco ou a que devia muito. Simão respondeu corretamente que aquela a quem mais tivesse sido perdoado seria mais grata. De repente, Jesus dirigiu-se ao elefante, ou prostituta na sala. Então voltou-se para a mulher, mas ainda falando a Simão, perguntou: vê essa mulher? Eu vim à sua casa e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora em que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar os meus pés. Você não me recebeu como é o nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isso, está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão, mostra pequena gratidão. Lucas capítulo 7, versículo 43 ao 47 na tradução, a mensagem. E para encerrar, a gente diz assim: esses versículos são o relato de que Jesus disse sobre essa mulher na presença dos especialistas religiosos, mas ainda mais significativas são as palavras que ele disse a ela. Em seguida, Jesus disse à mulher:
eu perdoo os seus pecados. Na mesma hora, os outros convidados começaram a criticá-lo e pelas costas. E, quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele, olha só o que ele fez, gente. Os ignorou e disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Minhas bênçãos de Deus. É hora de nós pararmos de olhar para a higiene e começarmos a olhar para um coração limpo, saudável, cheio de nutrientes e desejar com que também aquelas que estão ao nosso lado também de igual modo participe do mesmo, de uma vida saudável, de um coração limpo, santificado, para que possamos todas juntas, não uma, mas todas juntas, viver os propósitos de Deus. E Deus está nos chamando nesse dia, e Deus está nos chamando nesta hora a viver os seus propósitos. Por isso, vamos nos levantar, porque chegou a hora. Amém? E na próxima semana, de sexta para sábado, dia 25, 26, então será o nosso dia, aonde nós estaremos lá na rua Arcipreste Paiva, 135, bem no coração de Floripa, na nossa igreja amada, sede estadual, Igreja Internacional da Graça de Deus, amém? Aqui no estado de Santa Catarina é a nossa sede, é o nosso ponto de encontro, de interação, de conexão, e eu tenho certeza que muito Senhor nos abençoará. Continuem motivando mulheres da sua igreja, continuem motivando as pastoras, as esposas, nós umas às outras, vamos lá, gente. Chegou a hora de nós nos limparmos, nos cuidarmos umas às outras, para podermos continuar realizando a obra do nosso Pai. Reunir todos os bandos de Santa Catarina, fazer uma reunião de leoas, amém, mulheres que vencem. Porque vai ser, dia 25 vai ser amém. A reunião das leoas, mulheres que vencem, que vão estar na presença, como a irmã Denise um dia aqui colocou, na presença do leão da tribo de Judá. Amém? E nós contamos com todas vocês. Vamos orar? Não, você começa e a mamãe termina, tá bom? E a Kaila, vamos orar também? O papai entrou. Ah, meu amor, ó, um beijo pro nosso leão. Então vamos lá? A Kaila vai começar, a Mana passa pra Mana e a Mana depois passa pra Mamãe, tá bom? Então vamos lá. Quer segurar? Segura então, bem direitinho. Vamos. Não precisa botar na boca. Pode ser aqui, mais de longe. Oramos então, fecha os olhos e orem conosco, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigada por esse dia. Nós chamamos hoje esse dia maravilhoso de leões, meu Deus. Sim. O despertar da leoa. E, meu Deus, muito obrigada por esse dia. Nós chamamos. Abençoe esse dia maravilhoso que Deus nos deu das leões, meu Amém, Deus. Jesus, é verdade. E eu passo para Kate. Senhor Jesus, nós nos imbuímos de fé, de esperança, de confiança. Amém, Senhor. De, Senhor, fé, coragem e ousadia, como é o propósito das leoas, Senhor. E nós, meu Deus, nos levantamos, decidimos nos despertar como leoas dessa geração. Senhor Jesus, o Senhor tem o nosso coração, o Senhor tem a nossa mente subconsciente, o Senhor tem tudo, Senhor, de nós. Senhor Jesus, receba o nosso melhor nessa noite. Sim, Senhor Jesus, nós consagramos a Ti o dia 25 de julho. Que seja, Senhor, um dia maravilhoso, uma vigília na Tua presença, Senhor, e que nós venhamos a ser transformadas em portas abertas de contínuo. Senhor Jesus, o Senhor tem total liberdade para agir e operar no nosso meio. O Senhor tem, Senhor, o nosso coração, a nossa vida e tudo que nós temos e somos. Senhor Jesus, que o Senhor conduza cada caravana de cada cidade e região até a sede de Florianópolis. Senhor Jesus, que em paz e em segurança elas venham, Senhor, fazer essa viagem. E que o Senhor, meu Deus, venha trabalhar desde o início até o final, desde quando elas pisarem no ônibus, até, Senhor, a hora que elas estarão lá na vigília, até o término, Senhor, da vigília. Senhor Jesus, se
todo momento seja um ensinamento e que elas venham, meu Deus, a prestar atenção em cada detalhe, em cada, Senhor, palavra que será dita naquele momento. Senhor Jesus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti e consagramos, meu Deus, cada ministério que estará empenhado nesse dia. Colocamos, Deus, o ministério da comunicação, do louvor, das mulheres que vencem, colocamos o ministério da intercessão, todos em Tua presença, Jesus. Colocamos, meu Deus, a cantina que as irmãs vão estar fazendo também, colocamos em Tua presença, Senhor, porque Senhor, tudo que é colocado diante de Ti, meu Deus, se torna maravilhoso, se torna santo, Senhor. Senhor Jesus, nós entregamos tudo nesse dia nas Tuas mãos. Amém. E, Senhor Jesus, nós colocamos as lives desses próximos dias também na Tua presença, Amém, Senhor. Porque o que o inimigo fez hoje, ele não fará mais. Em nome Senhor Jesus, nós não estamos brincando, nós estamos falando sério. Nós queremos ser levantadas como leoas nessa geração. Sim, e nós queremos que as mulheres que vencem também se levantem. Aleluia. Senhor Jesus, nós queremos ver mulheres restauradas, famílias restauradas, queremos ver mulheres que sendo portas abertas de contínuo e sendo Déboras, Esther nessa geração. Amém, Senhor Jesus, nós não queremos Senhor, mais ser mulheres que oram, mas meu Deus, não obtém resposta, porque Senhor, tem tido uma fé errada, não, mas nós queremos, Senhor Jesus, ter a fé fundamentada na Tua verdade, na Tua palavra. O Senhor nos diz, meu Deus, uma fé fundamentada na rocha que é o Senhor, o firme fundamento. Senhor Jesus, nos dá essa fé embasada em Ti, e que nós venhamos a ter, Jesus, uma plena vontade de Te conhecer cada dia mais e entender as promessas que o Senhor tem para nós. Oh, Senhor Jesus, coloca isso no nosso coração, penetra isso na nossa mente, para que nós venhamos a guardar dentro de nós, Senhor Jesus, que tudo que é do mal, que nós não venhamos guardar no nosso coração, muito menos na nossa mente, mas que nós venhamos a lançar fora todo o mal da nossa família, do nosso interior, em o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós viemos aqui com um propósito. Sim, e Senhor Jesus, o maligno não tirará esse propósito de nós. Não, mas é porque ele já é um derrotado, Senhor Jesus. Ele já é um derrotado. Sim. E nós colocamos tudo diante do Senhor. Sim, a live no YouTube, a live no Facebook, no Instagram. Senhor Jesus, o Senhor alcançará muitas pessoas com essa live. Pai. Nós cremos nisso, porque o inimigo vem por uma porta, mas por 7 ele tem que bater em retirada. E o Senhor, meu Deus, assim como o Senhor Jesus fala, que isso vem para glorificar o Teu nome. Verdade, então, Senhor Jesus, nós entregamos na Tua mão e descansamos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Jesus, agora eu uno a minha fé, Senhor, com a pastora Keise, e nós entramos em concordância em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, e colocamos por terra todas as resistências do diabo. Sim, Senhor, colocamos por terra, Senhor, todas as maledicências, todas as maquinações. Em nome de Jesus Cristo. Nesta hora nós deixamos o mal para lá, para nos posicionarmos a fazermos o bem. Sim, e nós levaremos, meu Senhor, o bem a muitas pessoas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, somos instrumento em Tuas mãos. Somos, meu Senhor, participantes das promessas. Somos herdeiras e co-herdeiras em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso viveremos uma vida abundante, viveremos os Seus propósitos, viveremos, meu Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para que nós possamos viver, e viveremos junto com os nossos, porque, Senhor, temos recebido a instrução, temos recebido a direção, Pai, para podermos viver as novidades do Teu reino, e é o que nós viveremos a partir de hoje, meu Senhor. Existe uma preparação sendo feita, uma busca contínua, uma plantação, meu Senhor, sendo trabalhadas, sementes plantadas, e eu tenho certeza que elas vingarão. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu, como ministra da Tua palavra, junto das minhas filhas, abençoamos a vida de cada mulher que vence, que sejam suas casas abençoadas, que sejam suas famílias abençoadas, que sejam, em nome de Jesus, o ministério de vocês erguido, abençoado, em nome de Jesus Cristo. Recebam uma unção nova da parte do Senhor sobre as suas vidas, sobre as suas cabeças, em nome de Jesus Cristo. Eu determino a glória do Senhor alcançando as suas vidas, seu corpo, seu coração, saúde. Em nome de Jesus, nós
Agora determinamos e exigimos a todas as opressões do diabo, agora, em nome de Jesus Cristo, que saiam com as suas dores, saia com os teus males, em nome de Jesus, pois nenhum mal prosperará contra a sua vida, praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar e te fazer prosperar em todos os seus caminhos. Você tem a lâmpada da palavra de Deus, alumiando os seus passos, conduzindo os seus caminhos. Por isso, em nome de Jesus, ande por esta direção e seja próspera em toda a sua maneira de ser, proceder, amar, cumprimentar, interagir. Em nome de Jesus, se comportar, seja próspera, em nome de Jesus Cristo, no teu ministério como mãe, como esposa, como pastora, como obreira, como líder MQV, sejam todas abençoadas em o nome de Jesus. E todas que creem, digam amém. E graças a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Minhas bênçãos, um beijo para vocês. Mandem beijo. Que isso. Mais beijos, mais beijos. Agora nós estamos lambendo vocês. Lambe. Que Deus abençoe a todas vocês gloriosamente, em nome de Jesus Cristo. E amanhã nós estamos de volta, gente, porque nós não desistimos nunca. Nós somos leoas, nós somos filhas do leão da tribo de Judá. Então nós estaremos aqui em nome de Jesus. Amém? Você não pode perder, não pode ficar de fora. É a última semana e eu quero agora levantar com vocês um propósito para aquelas que puderem, junto comigo, jejuarem no período desta semana. Amém? Nós já estamos em um propósito até o final do ano, de todos os domingos, estarmos jejuando junto com missionários Soares. Amém? E então, a partir de amanhã, a gente já dá abertura a esse propósito de jejum e oração. Então, você que pode, vem comigo, amém? Além dos nossos estudos, vamos fortalecer a nossa jornada, a nossa caminhada com jejum e oração. Amém? Então, você que pode, vem comigo. Pastor, eu não posso, fique em paz. Nós vamos fazer isso por você. Amém? É para isso que nós somos igreja. É por isso que nós estamos conectadas. Nós interagimos juntas, por isso esse relacionamento glorioso, maravilhoso, amém? Então nós vamos estar nesta fé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Minhas bênçãos, dormem com Deus, um bom descanso. Amanhã tem culto em todas as nossas igrejas e você não pode ficar dormindo, hein? Você tem que despertar e estar nos nossos cultos, amém? Um beijão. Que Deus abençoe a todas grandissimamente, gloriosamente, em nome de Cristo. Até amanhã, em nome de Jesus. Você desliga aqui, filha, e eu desligo aqui, tá? Tchau, gente. Tchau, mulheres que vencem. Um beijão. Fiquem com Deus.